bastante para a prova. Elas são questões que envolvem os mesmos raciocínios que tu vai precisar para matar a tua prova. Claro, na última aula eu vou passar a dica das questões, né? Mas vale a pena tu prestar atenção. E já vai ser, de certa forma, uma revisão final aí do volume, já que a parte teórica, como a gente combinou, né? Exercíciozinho. Então, ó, página 29, exercício 21. Não vai ser assim tão bobinho, mas se tu souber fazer esse, tu vai fazer o da prova. Deve ter sido modificada, né? Se for de Santa Maria, era para ser somatório, ou é mais antiga. A Rádio Universidade transmite de ondas, através de ondas eletromagnéticas, frequências com 800 kHz. Frequência 800 kHz. Para essa frequência, o comprimento de onda, claro, V igual a lambda vezes F, equação fundamental das ondas. 340. Gostei, parabéns, gostei da ideia. A gente até agora há pouco estava usando o som, né? Som no ar é 350 metros por segundo. Mas ele disse que é uma onda eletromagnética. Todas as ondas eletromagnéticas andam na velocidade da luz. Alguém lembra? 300 mil quilômetros por segundo ou 300 milhões de metros por segundo. Vou usar o sistema internacional. Professor, eu vou ter que decorar isso. Seria saudável já ter isso em mente, seria muito legal. Mas o vestibular fornece, a UFSC fornece no formulário, geralmente. Ou seja, isso não ia estar juntinho com a questão, como em muitos vestibulares. Vai estar lá no final da prova, no início da prova, numa tabela cheia de dados. Então tem que ter um pouco de calma para achar esse valor. E cuidado, tá? Nem sempre é preciso isso. Às vezes esse valor pode ser cancelado, dependendo do que eu perguntar. Beleza? Então se tu não lembrar dele, pode deixar o Czinho ou deixar V e isso pode ser cancelado futuramente. Ele quer o lambda 800, o que eu escrevo ali? Vezes 10 na 3, aquele K, né, é de quilo, é 1000 vezes. Pronto, né, cara? Não dá pra acreditar, né? É só isso. Pra deixar mais bonitinho, 8 vezes 10 na 5, tudo bem? Dividir ambos os lados, lambda 3 oitavos, 1.5, 0,75, 0,375. 10 na 8 dividido por 10 na 5, 10 na 3. Lambda igual a 375 metros. Ele respondendo notação científica, 3,75 vezes 10 na 2. Certo? B. Peraí, cara, só por curiosidade, vamos interpretar fisicamente. É uma estação de rádio, né? Certo? Tem uma antena, tem elétrons saculejando para cima e para baixo. Como, professor? 800 mil vezes por segundo. Se a gente fosse acompanhar dessa nuvem eletrônica, né, sassaricando pelo fio, um desses caras sobe e desce, completa uma oscilação em 1/800 de segundo. Ou em 1 segundo ele dá 800 mil, né? 800 mil oscilações. Para nossa realidade é absurdo. Agora eu te pergunto, o que significa esse lambda? Porque no mar, 375 seria que a distância entre uma crista e outra crista, água levantada, ia ser uma distância de 375 metros. O que é isso para uma onda eletromagnética? O que é isso aqui? Vamos interpretar. Não é, imagina se fosse só essa distanciazinha, pegar só no quarteirão basicamente da antena. Como é que é uma onda eletromagnética mesmo? Quase perfeito. Os campos eletromagnéticos eles são criados juntos, lembra? Eles são criados juntos. Quando eu tiver um campo elétrico, vamos só se fixar no campo elétrico, para cá, aqui é uma crista, vem com o André, uma crista, beleza? Esse campo elétrico, se eu ficar acompanhando esse campo elétrico, daqui a pouco ele vai diminuindo, se eu ficar parado com o medidor de campo elétrico, ele vai diminuindo, aponta para o outro lado, certo? Chega no valor máximo igual ao anterior, vai diminuindo, chega a um valor zero, aponta para lá. Se eu tivesse um fio aqui,
À medida que essa onda passa por aqui, esse fio ia sacolejar o elétron, já que o campo elétrico está empurrando. Tudo bem para vocês? Mas vamos congelar essa onda. Tem um campo elétrico forte aqui nesse momento, né? Congelado, beleza? Aí, essa pessoa está com o campo elétrico um pouco menor, aqui um pouco menor, aqui é zero, aqui está apontando para lá o campo elétrico, para lá, e vamos supor que aqui o campo elétrico aponte com a máxima intensidade no sentido oposto. Do primeiro colega, com intensidade máxima apontando para ele, até o próximo colega, com intensidade máxima apontando para cá. Já completou a onda? Não, né? Agora, se eu continuar avançando, voltou a diminuir o campo elétrico, voltou a ser zero, voltou a apontar para lá. Agora aqui é o máximo de novo. O que é um comprimento de onda? É de uma crista, um campo elétrico máximo, até a próxima crista, um campo elétrico máximo. Qual é a distância entre dois campos elétricos máximos? 375 metros. Beleza? É isso que é o comprimento de onda. Na verdade, cara, pode pensar assim, ó, um marzinho de campo magnético. Campo magnético grande, campo magnético zero, campo magnético grande para o outro sentido. Certo? Na mesma hora que aqui tinha um campo elétrico apontando para o amigo, certo? Aqui tinha um campo magnético, assim, ó. Certo? Eles foram encolhendo, 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 depois apontando para o outro lado. Beleza? Encolhendo, 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 vetorialmente apontando para o outro lado. Essa distância é a distância entre dois máximos, seja de campo elétrico, seja de campo magnético. É possível que aquela história de eu falar assim, ó, tenha nos iludido de que era campo elétrico e depois magnético, mas eles são concomitantes, certo? O chato é que a gente não enxerga isso, né, cara? Agora no mar, ridículo, a distância entre dois montinhos d'água. Certo? Esse aqui é o detalhe, né? Fica muito abstrato a onda eletromagnética. Meu querido, se tu souber usar essa fórmula com bom senso, uma das questões da prova tu mata. Beleza? Tem uma coisa que eu não comentei sobre ondas eletromagnéticas, que é bem divertido comentar, que a UFSC já cobrou, e que pode aparecer algum item a esse respeito. Qual é a diferença entre AM e FM mesmo? AM e FM. Porque no dia a dia tu já percebe que tem uma diferença grande, né? Certo? O cara tem a ver com a frequência. Tem a ver com a frequência. Mas não é só frequência, gente. É assim, é aquilo que eu digo, né? A física que eu estou te contando aqui é a ponta do iceberg. Na hora que tu vai começar a aplicar essa física no dia a dia, geram problemas técnicos. Por isso que, inclusive, na Europa, às vezes um cara que é técnico pode ganhar tão bem quanto um engenheiro. Certo? Porque é um trabalho absolutamente importante também. Então, assim, tecnicamente falando, a distinção entre uma transmissão AM e FM é absurda. Mas, para simplificar, uma das coisas mais importantes é o cara sacar que tem a ver com a frequência. Qual que tem maior frequência? AM ou FM? Essa que a gente acabou de falar, ó, 800 kHz, ela deve ser... Olha, tá bem no limite, porque qual é a menor rádio que tu escuta lá, se a gente for pensar a frequência das rádios que a gente escuta? Se tu for tentar colocar no rádio, vai a uns... 88, exatamente, né? Só que aquilo lá é megahertz, concorda comigo? É uma frequência bem maior do que kilohertz, tem 1000 vezes, concorda? De diferença. De mega para quilo, né, galera? Mega é milhão, não é isso? Mega é 10 na 6, tudo bem para vocês? E quilo é 10 na 3. Isso aqui era uma estação de rádio de que tipo? AM, né? A diferença de frequência está muito grande. Aquela do teu rádio, cara, é mega. Vai a 88 MHz. Olha só, 80 e poucos, 80 vezes 10 na 6 Hz. 80, alguma coisa, né? A que eu prefiro é a 93.7 MHz. Certo? Então tu vê, ó, isso aqui é quilo, né, gente? Vamos passar para mega isso aqui? 0,8 MHz. Beleza? Ou seja, bacana quem sabe que a AM tem uma frequência. Se a frequência é menor, o lambda né? Porque a velocidade é constante, não é, gente? Se a frequência é menor, beleza, beleza, show de bola. Só que tem um detalhe: a informação ela é passada de forma diferente. AM significa Amplitude Modulation, ou seja, modulação da amplitude. O que é a amplitude da onda?
Não é o lambda, cuidado, o lambda é medido à medida que quando se desloca, né? É a altura de água no mar, ou o valor do campo elétrico máximo, beleza? Ou seja, eu lanço uma onda que tem sempre a mesma amplitude. Quando a amplitude muda, muda o valorzinho da informação transmitida. Sabe qual é o problema de fazer isso? Tu consegue passar muito menos informação. Tu já viu a qualidade das transmissões AM? Vai dizer que não aparece uma voz de taquara rachada, uma coisa esquisita. Para quem está acostumado a escutar música em FM, vai escutar música em AM, pô cara, só se o ouvido do cara for muito ruim para ele não perceber que a qualidade foi lá para baixo. Tu não tem mais tantos graves, agudos e médios. Porque cada frequenciazinha saculejante lá da música, cada instrumentinho tocando junto com a música é uma informação a mais. Se eu posso passar menos informação, menos qualidade na música. Tudo bem? Só que a AM, cara, por que agora que a gente tem FM, tecnologia e internet, por que continua transmitindo com a AM? Ah, tem uma função importantíssima. O que é FM? É Frequency Modulation, ou seja, tu está medindo a frequência e através dela tu passa informação. Mudou a frequência, passa informação diferente. Peraí, o que nós acabamos de concluir sobre a frequência do AM e do FM? A FM é muito maior, 1000 vezes maior, então eu posso passar 1000 vezes mais informação no mesmo segundo, beleza? Daí a diferença de qualidade. Só tem um pequeno detalhe, a atmosfera, a ionosfera da Terra. Lembra, né? A atmosfera tem várias camadas. Uou! Yeah! Sorte que eu não preciso do duas! Gente, fiquem tranquilos, assim vai ser gostoso. Vai ser gostoso. Porque eu não preciso do quadro hoje, cara. Abre a janelinha ali, abre a janelinha. Só deixa eu fazer terminar o comentário que eu vou liberar. Deixa eu fazer um comentário aqui, ó. Como eu estava dizendo, só deixa eu fazer um comentário aqui. Ô porra, vamos respeitar. Valeu. Vai ser divertido. Por que então usar a AM, sendo que a FM passa muito mais informação? O motivo é a atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre é muito mais complexa do que a gente imagina. Ela tem várias camadas distintas devido à densidade dos gases. Os ventos solares, que são partículas de alta energia carregadas que vêm do Sol, modificam então a ionosfera. Ionosfera quer dizer que tem íons lá, né? Certo? Cátions e ânions dentro da atmosfera. Isso tudo faz com que uma onda eletromagnética, quando emitida para a parte alta da atmosfera, ela atinge a atmosfera e se reflete, cara, como uma luz batendo no espelho. Essa onda de rádio bate no chão, qual? AM ou FM? AM. Bate no chão, reflete, volta para a atmosfera. Bate na parte alta da atmosfera, reflete, volta para o chão. E ela pode dar a volta ao mundo. Eu posso emitir uma onda AM aqui e captar minha própria onda AM depois de dar a volta à Terra, desde que eu tenha a sorte de não encontrar nenhuma tempestade elétrica nesta volta, o que é uma raridade. Agora tá caindo o mundo em algum lugar, está tendo raio, tempestade em algum lugar do mundo. Em algum não, em alguns. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Para mim, cara, o que mais me marcou dessa história, primeiro eu lembro assim, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu tinha uns amigos um pouco mais velhos, e um deles achou na casa do pai um rádio amador velho, empoeirado. Foi lá, ligou na tomada, botou uma antena e começou a escutar umas línguas estranhas. Aí, pô, fizeram amizade na Argentina, fizeram amizade com os caras ali na região toda da América, e dependendo do dia, eles captavam gente dos Estados Unidos, e aquilo era, pô, para um guri, né, numa época que celular era o tijorola, tinha um cara só em Bituba que tinha. Não, era assustador, né? Andar na rua com o celular falando, pô, que cara snob, que babaca aquele cara, olha lá. Sabe, era assim, cara, porque era uma coisa, não, que idiota, ele não vai pra casa falar com os outros. Andando na rua e falando no celular, que bosta. Eu lembro de eu pensar isso no cara, juro, palavra de honra. Primeiro cara que teve celular, que cara snob, que viagem, cara, olha só. Aí, cara, eu fiquei emocionado com aquilo, de ver que uma anteninha idiota, um rádiozinho meia tigela, da Motorola inclusive, e rádio amador, o cara falava com a galera do mundo. Demorei a digerir aquela ideia. Mais bizarro, eu era um cara que gostava de ver Fantástico.
quando eu era novinho. Eu gostava fantasia, eu acreditava no que eles falavam, cara. Isso era o mais divertido. Eu acreditava. Quando falou do Homem do Rato, meu Deus, o Thomas Green Morton, paranormal brasileiro, eu fiquei emocionado. Provaram o poder da mente. Putz, que show. Meu, e é brasileiro, cara. Yeah. Aí, cara, o Thomas Green Morton lá, bombando no Fantástico, eu olhando tudo aquilo, encantado, né? E aí me aparece a galera que tá falando com o morto. Puta, aí mesmo eu, yeah! Agora o povo começar a falar com os mortos. Aí fechou. Eu fiquei muito animado. Chamaram, só que aí, pô, tem gente inteligente que vê o Fantástico também. Tem gente de bom senso e cientista que vê Fantástico. Só que ele vê rapidinho, entendeu? Quando ele toma um cagaço muito grande, ele fica muito puto e ele liga pra mim, pô, aí não, né? Aí estão prestando nisso, não, pode marcar uma entrevista aí, eu quero falar sobre essa reportagem que vocês fizeram. Aí vem os caras de bom senso e desmascaram a mentirada toda, certo? Né? Aí o cara fica jurado de prisão já no resto do mundo, Thomas Green Morton, porque mostra que ele é um bandido. E a galera que fala com o morto mandaram uns físicos da USP analisar. A galera que detectou os mortos. Falavam, Lúcifer. Como é que capta isso? Bota a antena lá, aí dá chiaço, aquele do Big Ben. Aí tu fica escutando aquilo. E aí tu vai, fica gravando, né? Aí tu escuta as vozes. E aí, né, chama o espírita lá, ele decifra, que é muito, a voz é muito estranha. Traduziram o morto, né? Lúcifer, que calor. Chamaram os físicos da USP para analisar. Os caras da USP foram lá, analisaram, viram qual era a frequência, foram lá na Organização Mundial de Radiofrequência, que tem a tabela de todas as rádios usadas no mundo. Que coincidência. Esse morto fala na frequência daquela rádio alemã. Aí chamaram um cara bom de língua e viram que o morto estava falando em alemão, na verdade. Era a rádio alemã, AM, saca? Do outro lado do mundo, captada pelos espíritas brasileiros mal informados, coitados, que traduziram uma frase em alemão e em português. Lúcifer, Engraçado, né, cara? Uma coisa que tem a ver com o inferno, com... Que coincidência, né? Tu vê, cara, isso me fez o cético que eu sou hoje. Tudo que eu vi de paranormalidade caiu por terra quando pessoas sérias foram investigar. E todas elas eram assim perfeitas. A TV me vendia como, tá garantido. Tu não pode confiar, o ser humano é um bicho do mal quando ele quer ser. O legal é tu confiar em coisas palpáveis, pessoas mais honestas que têm moral elevada, certo? Aí eu lembro também do outro cara que fantástico vendeu, o Jurandir, não sei das quantas, que ele vendia contato com alienígena. Te juro, não, tu ia na fazenda dele, tu via ET, e conversava com o ET, e tinha contato com o ET. Eu fico imaginando o que esse cara botava na comida das pessoas que estavam vendo alienígena, certo? E ganhava dinheiro, era caro passar uma semana lá em contato com os ET, certo? Por sorte, tu vê, no começo eles começam meio com uma propaganda, aí a gente séria vai em cima e desmascara esse cara que também hoje é considerado charlatão, ameaçado de prisão. Fala, meu querido. Não vou escutar com atraso. Como a velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Se a luz pudesse, sem as reflexões, dar a volta na Terra, ela daria 7 voltas na Terra em 1 segundo. Como ela tem que bater na atmosfera, bater na atmosfera e voltar, ia demorar um pouco mais que isso. Mas com certeza o atraso é muito maior no aparelho receber essa onda e processar ela para tu escutar. Esse atraso, esse delay que chama, é muito maior do que o delay da onda realmente, certo? Então a luz é uma coisa bizonha mesmo, cara. O cara emite aqui, o sujeito vai escutar lá, num piscar de olhos. Beleza? A AM então muda a amplitude. A AM tem um aparelho lá medindo a amplitude da onda que chega. Quando a amplitude muda, eu detecto uma informaçãozinha, certo? Como são, né, muitas amplitudes passando por segundo ali, eu consigo, né, uma quantidade razoável de informação. FM, o aparelho fica medindo a frequência. Quando a frequência muda, ele capta uma informação. Então na AM a frequência é sempre a mesma. Vamos fazer assim então. Vamos fazer um... não dá. A FM tem uma frequência constante e padrão e às vezes ela dá uma mudadinha para transmitir informação. Beleza? Frequência padrão e aí de repente dá uma mudadinha para transmitir informação. Certo? É a frequência que muda e passa informação. Duvido o vestibular cobrar isso, tá? Isso é mais técnico. AM, a amplitude dela se mantém padrão. Quando a amplitude dá uma crescida ou uma diminuída, passa informação. Certo? Outra coisa interessante, galerinha. O que é analógico e o que é digital? Analógico, eu tenho um aparelho que eu estou lá com o microfone. No sistema analógico, ao falar no microfone,
vai mudar naturalmente, à medida que eu falo no microfone, a onda já sofre uma alteração comparada à minha voz. Então se eu falar mais grave ou mais alto, vai mudar a onda eletromagnética transmitida. Beleza? Na digital é totalmente diferente. Eu falo no aparelho, ele transforma aquilo em 0 e 1, linguagem binária, e transmite só uma onda que não tem nada a ver com a minha voz. Não tem nada a ver com a minha voz. E aí lá o aparelho decodifica isso como um computador e a minha voz aparece lá de novo. É totalmente distinto. Só para ter uma noção, vocês sabem como é que funciona o LP? Long play, aquele disco. Cara, aquilo ali, o amigo comentou na última aula, no final da última aula, e eu falei, pô, bacana de comentário para fazer para a galera de acústica. Uma vez eu estava num curso do outro material didático, aí vem mestre, vem doutor lá dar aula pra gente, é muito legal. E as aulas geralmente são mais práticas assim, né? E aí tinha uma aula mais para fundamental, para estimular a gurizada. E aí tinha uma aula que o cara trouxe um vinil, um vinil, botamos num lápis o vinil, o LP, pegamos um copinho plástico, botamos uma agulha no fundo do copinho plástico. Um dos caras fez assim, ó, com o vinil girando, o lápis e o vinil girando assim em cima. O outro, cabeça de baixo, segurou o copinho, copinho, com a agulha encostando nas ranhuras do vinil. E o copinho falou, o copinho cantou, o copinho cantou. Eu pergunto, como pode eu pegar uma porcaria de plástico, enfiar um lápis para poder girar aquela porcaria, um copo plástico e uma agulha de costura da tua mãe, pode ser aquele, pega a caixinha ali, pum, bota a agulha ali, o copinho, assim, meu Deus, está cantando, o copinho, a banda toda está tocando no copinho. Que merda é essa? Como pode, meu Deus? O que é o som, cara? Cara, se tiver um long play na tua casa, faz isso hoje, porque é mediúnico. Então olha só, cara, é muito louco, é muito louco. Vamos entender como é que é feito isso? Quando eu estou falando aqui, o ar está sacudindo? Sim. Ah, é, né? Sacode teu tímpano e tu entende, certo? Então, peraí, vou pegar uma membrana, vou pegar tipo um tambor com uma membrana e vou botar uma agulha presa nesse tambor. Quando eu falar, a membrana vai vibrar? Vai, porque o ar está vibrando, né? Vai vibrar como? De acordo com a minha? Se eu botar uma coisa para girar aqui, certo? Uma coisa meio molenga, que pode encostar na agulha e pode ser lanhado pela agulha, certo? Botar esse disco para girar. E nesse ambiente ter pessoas falando, à medida que o ar vibrar, a agulha vai oscilar, justamente de acordo com a voz das pessoas, e vai machucando esse material que está girando, deixando ranhuras, certo? Ranhuras exatamente no vai e vem da voz das pessoas no ambiente. Depois as pessoas morreram, eu pego esse material que estava girando e foi todo machucado pela agulha e uso esse mesmo aparelho que eu acabei de usar para captar o som. Só que agora eu vou girar esse material que foi todo machucado com o vai e vem da agulha enquanto as pessoas falavam. Como esse sistema está conectado, essa membrana vai vibrar, né? Certo? Da mesma forma que vibrou originalmente com a voz das pessoas. Olha que viagem as primeiras gravações de voz. Os caras mediam a saculejada do ar e faziam um desenho no vinil com essa saculejada do ar. Impressionante, né, cara? Parece, quando o cara vê um toca-disco, parece que tem algo mais, né, mais complexo por ali. Não. Aí o DVD, sim. O DVD muda totalmente. No DVD, ele não tem uma marcação lá com a voz das pessoas, como a voz das pessoas oscilam. No DVD tem uma plaquinha que reflete luz mais embaixo, uma plaquinha que reflete luz mais em cima. É o 0 e 1. A luz, o som, a música, se tu fosse ler no computador aquilo, ia ter um monte de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. A música está toda em zeros e uns. Acabou o som na brincadeira. O vinil não. O vinil grava o som de verdade das pessoas. Que viagem, né, cara? Certo? Essa é uma questão interessante. Quando eu transmito ondas de rádio, é a voz das pessoas que está sendo transmitida? De jeito nenhum, porque a voz é onda mecânica. Concorda comigo? É bem diferente, né? Bem diferente de eu simplesmente ligar o aparelho de som. Cuidado com isso. Tem aluno que já se confundiu assim, professor, pô, como é que eu consigo falar com um cara se o som anda só 340 metros por segundo? Eu liguei para não sei quem está fora do país, a gente falava na hora, mas eu fui pensar, caramba, o som para chegar lá demora. Não é o som que está indo, pô, é uma onda eletromagnética, pá. Então ela vai muito rápido. É verdade que antes eles faziam isso, só que já... Sim, tu vê, antes do cara lançar a bolachinha de vinil, né? Putz, como é que...
já que o ar está vibrando, quando o cara pendurou uma cortina e a galera cantando lá um mantra da tribo, viu a cortina balançando, ele, caramba, o ar vibra quando a galera, e ó, bum, e bum, quando dá a batida no tambor, a cortina dá, né, as contas penduradas lá na oca vibra. Certo, o índio já tinha percebido isso, mas tu pode ter certeza. Aí eu vou usar o que para de repente gravar essa vibração? Eu vou usar o que tem na minha vida, não vou inventar algo novo por enquanto, né? Vou pegar um jarro que não foi cozido, aí a cerâmica tá molinha, sacou? Então tu vê, é bem isso mesmo, né? As primeiras gravações de sons foram feitas em cerâmica mole, beleza, bem interessante. Já que estamos com a luz comprometida, a gente pode continuar discutindo isso. Se eu uso onda FM, tu já percebeu que quando tu vai passear de carro, logo tu não escuta mais a tua estação de rádio? Certo? Em 100 km tu já começa a ficar ruim. Isso sabe por que acontece? Porque a Terra é redonda, meu querido. E as ondas eletromagnéticas andam em linha reta. Logo depois que a antena emitiu, ó, a luz não vai mais atingir ninguém próximo da superfície. A luz, né? A onda eletromagnética. Certo? O que a gente tem que fazer? Colocar uma estação retransmissora. Mas como cada região tem uma legislação para a separação das frequências, a rádio que tu escuta aqui em Floripa não tem a mesma frequência ali em Camboriú, certo? Já muda a frequência, certo? Mas espera aí, como é que a AM consegue então? Exatamente, aqui está a atmosfera. A FM, quando ela vai para o vácuo, ela sofre um pequeno desvio, mas a atmosfera é transparente para a onda FM. A onda AM não, ela bate na ionosfera, bate no chão, ionosfera, chão, sem tempestade elétrica, dá a volta ao mundo. Resumindo, se eu precisar me comunicar com um satélite, eu vou poder usar AM? Não. De forma alguma, né? Pelo contrário, a gente além de usar onda de rádio, usa outro tipo de onda também, lembra? A que tem a frequência um pouco maior para poder passar mais informação. Micro-ondas. Cuidado, cara, a gente fala em micro-ondas, lembra do aparelho? Cuidado, telecomunicação usa muito mais micro-ondas do que aquecimento de coisas, certo? Então, micro-ondas, o Wi-Fi da casa, não se esqueçam. O Bluetooth do celular, certo? Micro-ondas. Ah, pessoal, mas tem o infravermelho, são coisas distintas, certo? Deve perceber, não sei se tu já chegou a usar a transmissão infravermelho do celular, ela é infinitamente mais lenta que o Bluetooth. Claro, Aliás, olha que interessante, uma pergunta legal. Por que o infravermelho, apesar de ter frequência maior que micro-ondas, acaba transmitindo informação com menos qualidade do que o Bluetooth? Ligou ele, porque daí é maior o fósforo, é maior a amplitude. Outra, Bluetooth, o cara pode até de uma sala para outra, se bobear conseguir passar, né? Infravermelho, às vezes tem que encostar um celular no outro, né? Se distanciou um pouquinho, já era. Por que será? Essa é uma grande questão de vestibular. Por que será? Faz parte da vida de vocês. Ah, infravermelho tem a ver com calor, né? É só o celular que está emitindo infravermelho? O ambiente todo, né? Tu concorda que o ruído na transmissão vai ser muito maior? Certo? Prejudicando a transmissão. Aí então tu vê, não basta a onda ter maior frequência que garante maior quantidade de informação sendo transmitida, certo? Eu tenho que analisar se naquela situação vai ter ruído ou não. Infravermelho, tem uns helicópterozinhos também, né? Hoje tá tão baratinho aquilo, né, cara? Ainda tô tentando convencer o cara de comprar uma porcaria daquela. Porque tu sabe, meu pai ele se aproveita do presente do filho, né? Pra poder brincar junto, né, cara? Ele ainda não gosta de pilotar essas coisas, mas eu acho que hoje eu vou conseguir. E aí, cara, tu vê, tem uns que é infravermelho, outros que é radiofrequência. Qual será a diferença de comprar um helicópterozinho desse operado por radiofrequência ou por infravermelho? O radiofrequência voa mais longe. Claro, o radiofrequência eu vou poder conseguir muito mais longe. O infravermelho, ele é recomendado só para ambiente interno, certo? Porque, pô, tu vai para uma região que tá batendo sol, tá chegando um monte de infravermelho vindo do sol ali, né? Isso pode, com certeza, complicar a comunicação entre o helicópterozinho e a anteninha. NFC, aquele de encostar a bundinha no outro, né? Olha só, o Gabriel, né, nosso querido diretor, é um cara altamente tecnológico, né? Ele fica toda hora, vai lançar tal celular. Quase todos os celulares que eu comprei foi de segunda mão dele, certo? Porque quando ele já não quer mais, qual é o teu celular? Agora já é um X10 novo, né? Já foi.
Aí o cara vai lá, compra o celular semi-novo do cara e ele, doente, vai trocando. Quando ele começou com essa história da proximidade, ele comprou um monte de adesivinho. Aqueles adesivinhos, né, que tem um imãzinho ali, que quando tu aproximar esse imãzinho de um receptorzinho, de um objetozinho que vai sofrer um pequeno deslocamento com atração magnética e vai ativar vai ativar um circuitinho lá dentro do aparelho. Aí o que acontece? Como cada etiqueta dessa tem um campinho eletromagnético um pouquinho diferente, dá para ter um número conectado a essa etiqueta. Aí tu pode etiquetar o teu carro, etiquetar o criado tudo da tua casa, ou seja, aí tu programa lá, né? Tu programa no celular. Quando a etiqueta tal estiver próxima, coloque no modo tal, certo? Quando a etiqueta tal estiver próxima, coloque no Viva Voz. Ou seja, não precisa mais, cheguei no carro, Viva Voz. Né? Só de chegar no carro, o aparelho já está no Viva Voz. Só de botar no criado mudo, ele já vai para o silencioso, ou já liga o despertador. Né? Então é uma coisa que todos os celulares vocês já podem ter, provavelmente, né? É uma tecnologia que lançou lá, acho que no S3, né? Mas depois todos os celulares começaram a copiar e vale a pena. Cara, ler o manual dos aparelhos é uma coisa mágica, cara. Tu sentar lá no banheiro, dar uma lida no manual, o aparelho faz coisa que tu nem imagina, cara. A gente usa para falar, para usar zap ali, né? Mas, cara, tem muita coisa legal para fazer com o celular, certo? Beleza? Então é isso aí, tem a ver com a proximidade, um sente o outro e ao sentir, liga o circuitinho e o resto é programação. A parte física ali é simples, né? O detalhe é a parte de programação depois que exige mais. É verdade. O amigo acabou de falar o seguinte, ó. Se tu tá cheio de aparelhinho na tua casa eletrônico, brinquedinho, carrinho de controle remoto, um helicópterozinho, pensa, né? O fabricante, ele não pode simplesmente falar, galera, como eu estou fabricando o avião de controle remoto agora, vocês se cuidem porque eu vou pegar uma banda enorme de frequência. Porque eu vou fabricar vários tipos de helicóptero e eu quero que as pessoas possam voar próximas umas das outras e um controle não influencie no helicóptero do outro cara. Isso é uma tarefa um pouco delicada, né? Porque a gente já tem celulares, rádios, AM, FM, comunicação com satélites, comunicações radioamadora com avião, os caminhoneiros, todos precisam dos seus rádios. Agora vem um cara brincar de helicópterozinho, a rádio e quer uma parte da frequência, que isso? Ou seja, a empresa dele tem que pedir autorização para usar uma faixa específica, já tem uma faixa pré-determinada para esse tipo de aparelho, certo? O cara não pode fazer um controle ultra potente para não fazer essa faixa, né, transpor uma certa região para que pessoas com o mesmo tipo de helicóptero possam voar relativamente próximo, sem grande interferência, mas começa a comprar muito aparelhinho desse, uma hora vai coincidir a frequência de um com o outro, né, certo? Porque tem uma faixa específica para essas empresas usarem. Aí vai dar uma interferência assim, sem dúvida nenhuma, né? Não tem nada de absurdo isso, absolutamente plausível. Galerinha, olha só, para finalizar o primeiro comentário, nessa bela manhã escura, uma coisa que eu falei pouco. Como é que se calcula a energia de um fóton mesmo? Como é que se calcula a energia de uma partícula de luz? Alguém lembra? Ou do que depende a energia da partícula de luz? Depende da frequência. Lembra das ondas eletromagnéticas? Ia das ondas de rádio de menor frequência até os raios gama de maior frequência, mais energéticos, né? A partir de ultravioleta chamava radiação ionizante. O que é uma radiação ionizante? Que gera ionizantes, gera íon. O que é um íon? Cátion ou ânion, é um átomo, parabéns, carregado positivamente ou negativamente. Como é que eu deixo um átomo neutro carregado positivamente ou negativamente? Ou eu tiro elétrons, ou eu boto elétrons no cara. Para uma radiação eletromagnética bater no átomo e arrancar um elétron, que pancada, né? A partir da ultravioleta isso pode acontecer. A partir da ultravioleta isso pode acontecer. A energia de um fóton é medida por H vezes F. H é uma constante chamada constante de Planck, um número minúsculo. 6,6 vezes 10 na menos 34. F é a frequência. E aí um detalhe. Um fóton amarelo e um fóton verde. Quem é mais energético? Um fóton amarelo ou um fóton verde? Quem é mais energético? Questãozinha. Deixa eu ver. Se o cara não lembra as cores do arco-íris, cara, tu vê, né? Se o cara não lembra a sequência correta, dá problema.
vermelho, que é depois do infravermelho, alaranjado, né? Laranja é uma fruta, mas não tem problema, eu fui descobrir isso com um aluno meu. Alaranjado, amarelo, então a frequência está aumentando. Amarelo, verde, azul, anil, violeta, as 7 cores que Newton achou que enxergou lá no dia, certo? Então tu vê, do amarelo para o verde aumentou a frequência, né? O fóton verde é mais energético do que o fóton. Qual tipo de fóton é o menos energético de todos? O fóton... Não, das radiações eletromagnéticas todas. As ondas de rádio, o fóton das ondas de rádio são menos energéticos. Isso é garantido que eu posso jogar qualquer quantidade de ondas de rádio em ti que não vai ter problema? Não. Tá liberado? Pois é, ó, cuidado. Eu não falei de intensidade, concorda comigo? Eu falei da frequência, ou seja, dos pacotes de energia carregados. Mas imagina que eu pego uma onda, a maior estação de antena de rádio do mundo, certo? Que ela não é para ser usada, como eu disse, já para transmissões na Terra, é para testar o que acontece com a alta atmosfera. Se tu jogar toda essa energia em cima de uma pessoa, cara, isso pode gerar consequências no sistema elétrico dela, né? No sistema nervoso dela, realmente grandes. Então não é só por ser não ionizante que está liberado. Inclusive, como eu já falei, não existe nada de muito seguro a respeito de morar próximo de antenas poderosas de rádio. Ainda existem estudos que estão sendo aprimorados para ver se realmente não gera nenhum problema. A maioria é ultravioleta, eu diria. Mas é que assim, antigamente era mais infravermelho. Certo? É ultravioleta. Aquilo ali é um LED ultravioleta. Certo? Beleza? É que antigamente, né, era um sisteminha um pouco diferente, era por infravermelho. Só que aí não pegava tão bem, né? Já não era... Hoje em dia, cara, se tu vê, tu pode botar na parede, né? Reflete na parede e vai na TV, na boa. E o celular quando conecta na TV, faz uma Sim, na verdade hoje com outras tecnologias, né, tem aquela brincadeirinha lá, não sei se é a Samsung que fez, né, tá com um videozinho lá, vai pra TV. Tu imagina, na verdade, não é que foi na hora, né, aquilo é uma piadinha, aquilo ali é aquela parte de tu jogar lá e pá, aparecer na TV. Só do celular que tá conectado na TV no Wi-Fi, eles já foram pras pastas, já viram, ó, né, nós temos isso aqui pra compartilhar junto. Quando tu faz isso é com apertar o play, certo? Então é pelo Wi-Fi da casa que eles estão se comunicando. Na verdade, diz assim, o celular, para poder funcionar, é o que eu digo, ó. Pois então, é uma luzinha. Se tu for ver, é uma luzinha pequenininha. Eu tenho que fazer aquela luzinha atingir um sensorzinho sensível à luz ali. Mas assim, não precisa ser tão preciso, tá? É isso que eu disse, se tu apontar para a parede no lugar certo, bate na parede a luzinha, bate no sensorzinho e funciona. Quando eu estou usando o projetor lá em casa, o aparelho está atrás do projetor, certo? Então fica assim, é um saco. Eu jogo em cima da tela do projetor. Vai na tela, mesmo com aquela quantidade de radiação batendo lá, reflete, vai no aparelho e funciona normal. E é isso que a galera recomenda, tá, galera? É numa coisa branca, uma superfície branca refletora, né? Para não precisar ficar apontando pro outro. Tá, ó, cuidado. Tem celulares mais modernos que ao se comunicar com a TV, eles compartilham vídeos de alta definição e tudo, muito rápido, beleza? É totalmente diferente de tu baixar um programinha que simula um controle de TV, certo? Aí pode ser só pela luzinha clássica do controle remoto, é diferente, certo? Porque tem celular que tu controla a TV pelo celular. E não precisa nem estar no mesmo ambiente. Tu pode estar no teu quarto, tu vai lá, o bonito tá vendo putaria ali, sabe? Então é isso aí, é que depende do tipo de conexão. Agora, tu vai lá no Google Play, tu baixa o programinha, né, de tudo quanto é tipo de categoria. Quando eu comecei a ficar viciado nessa história de fazer controle Wi-Fi, eu baixei um monte de programa para tentar fazer isso. Pro meu computador estar lá conectado ao meu som, à minha imagem, e eu poder estar lá com os meus amigos, essa música é um saco, tudo bem, pô, entendeu? Show de bola. Só que esses programinhas eu comprei uns grátis primeiro, né, para testar, para ver se funcionava. Dava uma semana funcionando perfeito, começava a dar pau, né? Ou seja, ou paga ou não vai. E no começo era meio caro. Hoje, cara, me paga 5 pila num programinha desse, ele funciona redondo. Tu tá na piscina com o controlezinho e muda o filminho, muda a musiquinha, certo? E se quiser gastar uma graninha a mais, certo? Isso eu ainda não fiz, mas acho que vale a pena.
Tem uns aparelhinhos novos, cara, que não precisa nem contratar. O cara é contratar um cara para instalar. Se tu vai lá contratar um cara para instalar, ele vai te cobrar 5 mil para automatizar a tua casa. Se tu compra lá no Deal Extreme, no PayPal, o aparelhinho, instala na tua casa, deixa eu ligar a luz aqui. Deixa eu ligar o ar-condicionado. Cara, é o bicho, cara. E é tudo pelo teu celular. Tu vai instalar o programinha no celular, vai colocar os aparelhinhos e puxar os fiozinhos para os interruptores que tu quer, e aí tu brinca de ser rico. Certo? Essa é uma coisa legal, cara. Uma coisa que pra quem usa bastante a casa, vale a pena. Controle universal. Como é que eu vou fabricar um controle que consegue comunicar com todas as TVs? A galera escolhe aleatoriamente as frequências que vão usar? Não, né? LG. Vou fabricar minhas TVs. Preciso de uma pequena banda para fazer os meus controles. Ah, professor, cada controle vai ter uma frequência da LG do mundo? Não! Eu lá em casa com os aparelhos da Sky, eu não preciso me preocupar. Qualquer controle da Sky funciona em qualquer aparelho da Sky lá. Mas pode desconfigurar. Ou seja, o fabricante do controle, às vezes, nem é o mesmo fabricante do aparelho. Isso é caro hoje em dia. Tem um cara, não, a minha fábrica ela é especializada em circuitos pequenos. A minha fábrica é em circuitos grandes. Ah, tu vai montar a caixa de HD lá grande, tu vai montar o controle. Os engenheiros já tiveram que trocar muita figurinha para saber as frequências. O universal é um controle que de fábrica tu pode alterar o código que ele usa para se comunicar com o aparelho. Aí, ou seja, o fabricante desse controle se comunicou com os fabricantes dos outros aparelhos, pegou a tabela de frequência de cada um, o código de cada um, e no manual dele ele fala, ó, Sony tu usa esse código, LG tu usa esse código. Ou seja, tu programa o teu controle para ele reagir como um controle original da TV, certo? É um códigozinho, ou seja, não é de físico, é de programação já, né? Já é uma parte mais de software, certo? Aliás, vocês sabem essa história do software e hardware? Né? No dia a dia tudo bem, né? O que é software e o que é hardware mesmo? É o programa, né? E hardware? Vocês sabem como é que surgiu essa denominação? Foi na NASA, as primeiras missões do homem à Lua. A galera percebeu o seguinte, ó. A galera percebeu que ia ter que ter um maquinário para poder funcionar. Já vou liberar. Ia ter um maquinário para poder funcionar. Ia ter que ter um programa para poder rodar. Aí a galera assim, ó, pô, vamos botar os gênios para fazer a parte difícil, a parte hardware. E os cabeças de bagulho tu bota para os caras fazerem a programação, é a parte light, software. Dá para acreditar nisso? Só que depois que a coisa começou, o que perceberam? O software ia dar muito mais trabalho do que o hardware, cara. E hoje em dia nem se fala, né? Compra lá a maquininha, tá cheio de máquina foda. Agora o programa para poder fazer a máquina foda rodar, né? Eu conheço um cara que conheço de vista assim, um cara que é físico nuclear e ele trabalha, sabe com o que, cara? Com programação. O cara consegue fazer bomba atômica, mas não, ele trabalha com programação. Tu imagina quanto é que não paga, por exemplo, uma empresa que vai fazer um aparelho para UTI. Se o programa travar, o cara morre. Simples assim, travou. Morreu. Imagina qual é a responsabilidade do programador. Acabou a primeira aula?